Eu sei que, como muitos de vocês que estão confinados em casa, eu estou confinado em casa, 9 meses, hein? O tempo de nascer uma criança. Olha, eu sei que muitos de vocês que estão confinados em casa, como eu, aproveito o tempo para ler, para escrever, para conversar com os amigos, até para reunir com a família, como eu vou fazer hoje de noite aqui nessa noite de Natal aí, né? Com todos os cuidados, hein? Mas não dá para, numa noite de Natal, ficar sozinho. Não, não dá. E eu tenho aproveitado esses últimos dias aqui, principalmente para ler muito aqui, e principalmente nas últimas 48 horas eu acabei de ler esse livro aqui sobre esse político gaúcho aqui de Gramado, Walter Bertolucci. Gramado é a principal cidade turística aqui do Rio Grande do Sul, tem 35 mil habitantes, atrai milhares de pessoas todos os anos. Eu mesmo estive uma semana atrás em Gramado, está belíssima, belíssima. É o único lugar realmente que dá para visitar aqui no Rio Grande do Sul, do ponto de vista turístico. Né? Não tem. Esse sujeito aí, o Walter Bertolucci, foi quem liderou a luta para emancipar Gramado de Taquara, e ele foi o primeiro prefeito, depois foi reeleito. Né? Era do PTB, foi brisolista até o final da vida. Eu acho que era o único defeito dele. Até eu já fui brisolista também, né? Mas eu me arrependi a tempo. Mas o Walter Bertolucci não, foi coerente até o final. Era um homem coerente, né? Uma beleza. História de Gramado. A história dele se confunde com a história de Gramado. Foi ele que desenhou tudo que aconteceu lá, ele, o amigo dele, Leopoldo Rosenfeld, o Knorr, né? Essa gente ali, um italiano e dois alemães. Eles que desenharam o que seria Gramado hoje. Né? A neta dele, a Mariana Bertolucci, foi quem escreveu esse livro aqui. Muito material de fotografia aqui de um amigo meu lá de Gramado, fotógrafo, hoje empreendedor, o Galina, né? Luiz Paulo Galina. Bom, mas não era sobre isso aí que eu queria falar com vocês. Dá um dia belíssimo aqui em Porto Alegre, céu azul, sol forte, claro, verão mesmo, verão. Mas a temperatura é amena, não tá muito forte, não. A temperatura aqui de Porto Alegre. Eu vou começar falando com vocês aqui, são 4 horas da tarde, dia 24, véspera de Natal. Vou falar um pouco sobre uma notícia de hoje mesmo ainda, que ainda é essa questão da prisão do jornalista Oswaldo Eustáquio, por decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. É a segunda vez que o ministro manda prender o Oswaldo Eustáquio. Só que dessa vez nós estamos vivenciando um drama, né, por parte do Oswaldo Eustáquio. Né? E o drama não se refere apenas à prisão dele, mas ao acidente que ele sofreu essa semana no presídio da Papuda. Né? Acidente, eu costumo falar que é um acidente entre aspas, porque até agora não se sabe realmente o que foi que aconteceu na cela. A versão que se tem é de que ele teria tentado consertar um cano de um chuveiro, caiu lá de cima, bateu no chão com a coluna e teria machucado gravemente uma das vértebras. Ele está hospitalizado. Ele foi inicialmente para o hospital de base e agora está num outro hospital especializado nessas questões de coluna, de vértebras. Né? Ele está lá. Não há muita notícia sobre o estado de saúde dele. A mulher do Oswaldo Eustáquio teve dificuldade de acessar o marido. Eu, inclusive, publiquei uma foto chocante do Oswaldo Eustáquio sendo transferido do presídio da Papuda para o hospital de base. Está no meu blog ali, polibiobraga.com.br. Uma foto chocante dele numa padiola, algemado. Eu não sei o que um sujeito que está com uma vértebra quebrada ou machucada daquele jeito poderia fazer para escapar dos seus captores ali.
algemar. Inclusive, algemar um preso que não oferece risco nenhum, nem resistência, já se sabe que é ilegal à luz até da jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal. Mas foi isso que aconteceu. Eu até duvidei da fotografia, mas, enfim, ela está publicada ali no meu blog, polibibraga.com.br. Mas, enfim, o que nós... Por que eu estou falando nesse caso do Oswaldo Eustáquio aqui, novamente com vocês aqui? Primeiro, para passar essa informação para vocês aí. O advogado do Ricardo, do Oswaldo Eustáquio, o doutor Ricardo Vasconcelos, informou ainda há pouco, eu estou falando com vocês aqui na quinta-feira, dia 24, 4 horas da tarde, ele falou para o site Terça Livre, do Alan dos Santos, dizendo que essa notícia sobre a habeas corpus que foi negado por Alexandre de Moraes para o Oswaldo Eustáquio refere-se a um habeas corpus anterior a esse acidente no presídio da Papuda e a internação do Oswaldo Eustáquio no hospital de base. E que ele já ajuizou outro habeas corpus, que deve ser decidido a qualquer momento, de novo por esse Alexandre de Moraes, que é o carcereiro e responsável pela prisão, o Alexandre de Moraes, e acha, e eu acho que aqui é a grande novidade, ele acha, está seguro de que o Alexandre de Moraes vai conceder o habeas corpus, vai libertar o Oswaldo Eustáquio nesse dia de Natal, no dia 25. Se acontecer isso aí, será uma boa notícia. A pressão que o Alexandre de Moraes, política e social, está sofrendo por parte da opinião pública brasileira, de políticos, inclusive, brasileiros expressivos, como é o caso do senador Lazier Martins, aqui do Rio Grande do Sul, do Podemos, as pressões que ele está sofrendo e as críticas são ferozes, são muito ferozes, porque, em última análise, o ministro Alexandre de Moraes, caso o jornalista venha a ajuizar alguma ação contra a União, por direito de regresso, mais adiante o Alexandre de Moraes vai ter que pagar por isso aí. Ele já está pagando, do ponto de vista moral e político, mas ele vai acabar tendo que se coçar no bolso também. Por isso que está acontecendo com esse jornalista aí. Preso com base num inquérito arbitrário, um inquérito aberto lá pelo próprio Alexandre de Moraes, que é um condutor do inquérito que dá, às vezes, de policial, de promotor, de juiz, de julgador, de tudo, de carcereiro. Um inquérito que visa investigar, entre aspas, manifestações antidemocráticas. Ora, vejam só no que isso dá. Né? Nós sabemos muito bem aí que o objetivo do Alexandre de Moraes e do Supremo Tribunal Federal, em relação a esse caso do Oswaldo Eustáquio, tem dois claros objetivos. Primeiro, intimidar quem defende com muita severidade o presidente e o governo Bolsonaro, que defende até com riscos de ser morto. O risco que correu, por exemplo, o jornalista Alan dos Santos, outro jornalista, que resolveu até se mudar para os Estados Unidos para não ser morto aqui, que também é objeto desse inquérito aí do Alexandre de Moraes, conduzido pelo Alexandre de Moraes. E, em segundo lugar, claro, calar os jornalistas que fazem críticas de toda ordem aos ministros do Supremo Tribunal Federal e às autoridades em geral. É isso que está por trás disso tudo aí. Não é de hoje, claro, que autoridades autoritárias, pequenas ou grandes autoridades, tentam calar a voz de jornalistas. Né? Comigo isso tem acontecido de modo recorrente nos últimos 30 anos. Né? Eu até ajudei a escrever esse livro aqui, contando os casos aqui de perseguição e de censura à imprensa que eu sofri aqui em Porto Alegre nas minhas atividades como jornalista. Não, aqui tem depoimento aqui de 10 jornalistas, Diego Casagrande, Barro Nuevo, Hélio Gama, Érico Valduga, Mendelski, e de cientistas políticos como Denis Rosenfeld, o José Justi Tavares, que já morreu, um analista Gilberto Simões Pires, blogueiro também, inclusive até por parte do Jair Cris, que é do Movimento de Justiça e Direitos Humanos aqui, de Porto Alegre.
Mas isso aí já é outro departamento. Então, voltando ao caso ainda do Oswaldo Eustáquio, eu quero fazer 2 registros aqui para você, para concluir o meu comentário dessa noite de Natal. O primeiro deles é relacionado com a reação que eu achei assim até bastante destemperada por alguns jornalistas e alguns bolsonaristas mais enfesados, cobrando manifestações por parte do governo, do presidente Bolsonaro, do Carlos Bolsonaro, né? Entre os quais o do Alan dos Santos, do Terça Livre. Né? Eu, inclusive, escrevo no Terça Livre, sou amigo do Alan dos Santos, mas ele cobrou uma posição do presidente Bolsonaro pública a respeito dessa questão da prisão do Oswaldo Eustáquio, que eu acho até legítima essa cobrança, mas eu acho que ele foi um pouquinho além quando ele acho que se dirigiu de maneira até bem insultuosa em relação, por exemplo, ao Carlos Bolsonaro, chamando-o de covarde por não se manifestar em relação a esse assunto aí. Muita gente tem criticado, inclusive o presidente, nesse caso, como aconteceu também com o Weintraub, que está nos Estados Unidos, com o próprio Alan dos Santos, e agora em relação ao Oswaldo Eustáquio. Então, muita gente tem me cobrado, mas, Políbio, isso aí não dá para aceitar isso aí. O presidente tem que tomar uma atitude, tem que ser mais severo, ele tem que fechar esse Supremo Tribunal Federal. Olha, senhores, eu tenho refletido muito sobre isso aí, talvez alguns de vocês até nem venham a gostar do que eu vou dizer agora, mas eu preciso dizer para vocês que nós tínhamos que pensar bem a respeito do governo que nós elegemos, do presidente Bolsonaro. O que nós pretendíamos ali quando elegemos o presidente Bolsonaro? Pretendíamos fazer reformas ou revolução? Sinceramente, eu nunca vi fazer eleição para fazer uma revolução. Eleição é para, no máximo, produzir reformas. Né? E eu quero dizer para vocês que o presidente tem se comportado de acordo com as regras do Estado Democrático de Direito. Ele tem sido um democrata. Ele está seguindo a lei, o presidente Bolsonaro. Tem se comportado dentro dos cânones do que manda o ordenamento jurídico brasileiro. É isso que ele está fazendo aí. Mas isso não o tem impedido de cumprir aqueles compromissos de campanha que ele assumiu. Eu já falei isso para vocês várias vezes aqui. Porque se vocês forem raciocinar bem, o governo Bolsonaro ele tem cumprido, na medida que ele consegue, todos os principais compromissos que assumiu em campanha, que foram, pela ordem, na área econômica, eu já falei para vocês aqui, promover um ajuste fiscal e retomar o desenvolvimento econômico para produzir mais riqueza, renda e salário, empregos e salários. E só não está acontecendo agora essa retomada por causa da pandemia. Mas daqui para frente, agora, já no ano que vem, já se prevê que nós venhamos a retomar o crescimento econômico. Né? Esse ano a economia deve... Estamos numa recessão severa aí, a economia brasileira, o PIB vai cair alguma coisa como 4%, 4,5%, 5%. Se imaginava até no início da pandemia em 15%, mas não, vai ser 4%, 4,5%, 5%. Mas a economia mesmo já está dando mostras de retomada nesse momento. E até os piores analistas econômicos, os mais pessimistas, eles estão convencidos de que no ano que vem o PIB brasileiro, a nossa economia, vai crescer entre 4% a 5%. Olha, nós vamos sair de uma recessão de 4,5% a 5% e vamos para um crescimento já no ano que vem de 4% a 5%. Isso significa muito mais emprego, significa a retomada da produção, significa o aumento da riqueza, da renda, dos salários. Né? Já no ano que vem, agora já, daqui uns dias, nós já estamos no ano que vem. Estamos há uma semana do ano que vem. Então, e teremos no ano que vem, com certeza, ajustes fiscais importantes, aí, como é a reforma tributária, a reforma administrativa, vamos ter desestatização em massa. Enfim, do ponto de vista econômico,
O que dá para se queixar do Bolsonaro que ele esteja fazendo alguma coisa de errado? Isso sem contar o fato de que nós não temos visto no governo, até agora, passados 2 anos, nenhum ato de corrupção por parte de nenhum gestor público importante, que eu estou falando a nível de ministério, por exemplo. Esse tempo acabou, esse era outro compromisso do presidente Bolsonaro, que ele vem cumprindo religiosamente. E na medida em que ele não fatiou o ministério, que não fez o governo de coalizão, ele com isso passou a combater, inclusive de modo até pelo exemplo, a questão da corrupção. Isso no que diz respeito à economia. E no que diz respeito aos valores sociais, entre os quais os valores éticos e morais, eu preciso lembrar também para vocês que os compromissos de campanha que o presidente vem honrando são os de restabelecer os princípios da legalidade e da moralidade. Isso está expresso claramente no dia a dia do que faz o presidente, nos exemplos que ele dá e do seu governo. Eu acho que isso nós temos que colocar bem claramente. Né? Para o ano que vem, agora eu quero entrar com vocês, falei sobre economia, falei sobre a questão dos compromissos do governo assumidos na ocasião que foi eleito, e agora quero falar para vocês a respeito dessa questão política e institucional. Né? Muita gente, claro, com razão, inclusive eu aqui, tem reclamado que o Congresso Nacional tem criado obstáculos tremendos para que o governo possa executar as suas principais propostas, principalmente no que diz respeito à pauta mais conservadora. E é claro que o Congresso vem criando esses obstáculos, principalmente pelas mãos do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Nós temos nos queixado também, com razão, dos obstáculos seguidos que o Supremo Tribunal Federal vem criando para impedir que o governo governe o governo. O Supremo parece decidido a criar problemas para o governo a todo momento, e quer governar o governo. Bom, a minha expectativa para o ano que vem, a par dessa expectativa que eu tenho boa no que diz respeito à economia, eu tenho a expectativa de que também no ano que vem nós teremos melhores condições políticas, o presidente terá melhores condições políticas de desanuviar o ambiente, tanto no Supremo Tribunal Federal quanto dentro do Congresso Nacional. Por que razão? Por duas razões. Vou ser bem breve aqui com vocês. Né? Primeiro, porque o novo presidente do Supremo Tribunal Federal chama-se Luiz Fux. Ele é diferente do Dias Toffoli. Ele não foi advogado do PT, ele não é um homem comprometido com a corrupção e já mostrou pelas suas ações que é possível buscar um alinhamento melhor com o governo e com o próprio presidente. Aliás, daqui a pouco, às 19 horas, o Fux vai estar lá desejando um bom Natal na própria casa do presidente Jair Bolsonaro. Isso aí eu acho que já diz muita coisa, né? Mas o que diz mais ainda a respeito da minha expectativa sobre o Supremo Tribunal Federal no ano que vem é essa decisão de 5 dos piores ministros do Supremo Tribunal Federal de não entrarem em recesso e permanecerem nos seus postos aí justamente para impedir que o presidente do Supremo, no seu poder discricionário, como o único representante que ficaria ali no Supremo Tribunal Federal, possa tomar decisões sobre as quais eles não gostam. Né? Não é por acaso que vão permanecer ali para impedir qualquer movimentação extraordinária do Fux, gente como Gilmar Mendes, como Alexandre de Moraes, como Ricardo Lewandowski, como Marco Aurélio Mello, estão todos ali. Eles saem todos os anos durante o recesso do Supremo. Esse ano não querem sair, né? Porque durante o recesso quem decide é o presidente, e eles não querem que o presidente decida, estão com medo que eles... Eu acho que isso já diz tudo a respeito do que podemos esperar para o ano que vem no Supremo Tribunal Federal. E, por último, a questão do Congresso, especificamente da Câmara dos Deputados. Eu não tenho a menor dúvida de que o presidente Bolsonaro conseguirá emplacar o novo presidente da Câmara. Ou vai ser o Arthur Lira, que já dispõe de apoio mais que suficiente para se eleger contra o candidato do Rodrigo Maia, Baleia Rossi, ou vai ser o Arthur Lira, ou vai surgir ali de dentro da própria Câmara, porque está ganhando corpo o movimento, que pretende colocar como presidente da Câmara pela primeira vez uma mulher.
né? A Maria Tereza, a Tereza Cristina, que é a ministra da Agricultura, que é do DEM. Ontem eu escutei o Roberto Jafes falando com o Rodrigo Constantini dizendo exatamente isso. Olha, está fervilhando lá dentro da Câmara um movimento para que a ministra Tereza Cristina seja a próxima presidente da Câmara. Ou ela, ou Arthur Lira, que são os dois alinhados com o governo Bolsonaro, um dos dois será presidente da Câmara. E serão retirados, então, um obstáculo poderoso que criou problemas de toda ordem para o governo Bolsonaro durante 2 anos, o Rodrigo Maia e a sua turma. Então, essa é a minha boa expectativa para o ano que vem. Na área econômica, com a retomada do crescimento econômico. Na área social, ou seja, principalmente do ponto de vista ético e moral, o retorno aos princípios da legitimidade e da moralidade. E na área política, um ambiente mais desanuviado no ano que vem. Então, senhores, política é isso aí mesmo. É a arte do possível, mas é preciso saber, como dizia o velho Nereu Ramos, lá de Santa Catarina, engolir sapos. E ter bastante paciência, porque o que está acontecendo é o que nós temos um governo democrático no Brasil, reformista. E não temos um chefe de revolução e nem uma revolução. Para vocês todos aí, eu desejo um Feliz Natal. Espero que no âmbito, lá com a família de vocês, pegue o WhatsApp, o telefone, ligue para os seus amigos nessa noite de Natal aí, né? E vamos com a expectativa, daqui a pouco, no início do ano que vem, já termos um 2021 muito melhor do que o que tivemos em 2020, que não vai deixar saudade.